Site B News. Um empate hoje, assim, que a torcida aplaudiu muito no fim do jogo, né? Eu diria que o empate hoje até com gosto de triunfo para muitos. Claro, o resultado não foi o que o Bahia merecia, eu diria, afirmo isso, principalmente pelo fim do jogo. O Bahia atacou muito, o goleiro adversário trabalhou muito. Mas eu queria saber de você, né? Enquanto treinador da equipe, como é que você enxerga esse ponto? Se, na sua opinião, claro, é importante para a sequência do campeonato ou se um ponto hoje ficou barato para a sequência do Brasileiro? Boa noite. Eu acho que o torcedor aplaude, não é o empate, né? Ele aplaude a maneira como o time tentou, até o final, vencer a partida. É um jogo equilibrado, boa parte dele, eu acho que com uma predominância maior no final nosso, mas também tivemos uns 15 minutos ali que o Botafogo nos apertou, né? Numa parte do segundo tempo. E aí nós fizemos algumas trocas e o nosso time melhorou e acho que teve as grandes oportunidades, teve ao menos 3 grandes oportunidades na parte final do jogo. O John fez boas defesas também. Eu acho que o torcedor ele aplaude muito mais a maneira como o comportamental, né? Eu acho que como a gente se comportou tentando vencer até o último. Eu não coloco um empate com sabor de vitória, é um empate com sabor de empate mesmo. Acho que seria muito importante vencer e chegar a 41 pontos hoje. Mas eu acho que se destacar que nós estamos jogando contra uma grande equipe, né? Nós enfrentamos 4 vezes o Botafogo nesse ano, com bons resultados. E hoje eu acho que talvez dos jogos que nós enfrentamos foi o jogo que nós mais merecemos ganhar. Mas tivemos oportunidades reais de gol. E infelizmente a vitória não veio. Boa noite, Rogério. Diante da partida, você só foi fazer alteração aos 28 minutos com a entrada do Lúcio e do Ratão. E tivemos uma melhora no ataque. Eu queria que você falasse a respeito dessas duas entradas na partida, da importância tanto do Lúcio quanto do Ratão, que entraram muito bem no jogo. Eu acho que nós tivemos uma semana, né, sem jogo. Eu acho que por isso deu para usar um pouco mais o time, manter o time um pouco mais em campo. Esse foi o intuito, de demorar um pouco mais para substituir. Todos estavam... Acho que até fisicamente nós mostramos até estar mais inteiro hoje que o Botafogo, né? Acho que eles cansaram mais do que a gente. Por isso que demoramos um pouquinho mais nas alterações. Eu acho que o Ratão e o Lúcio entraram bem, muda um pouco, porque o Lúcio é um cara fica um cara mais móvel na frente, o Cauli é um cara mais de construção. Depois com a entrada também do Rezende, porque eu achei que o Caio cansou um pouquinho e começou a espaçar muito, né, aquelas bolas longas que o Botafogo faz, o Rezende para tentar preencher. E o Iago, eu estou trabalhando ele também nessa função, na ausência de Biel, na ausência de Ademir, ele pode fazer essa função, porque tem muito vigor físico e boa chegada na frente. Eu acho que o time se comportou bem depois, até assim, surpreendente o quanto nós dominamos o jogo, porque era um jogo para ficar um jogo mais de transição do que até de domínio, mas nós conseguimos controlar bem o jogo nessas trocas. Ratão, uma boa assistência, o Lúcio uma boa finalização, se mexeram bastante, atacaram bastante espaço, uma pena que a gente não sai vencedor, mas produzimos para isso, não conseguimos, mas produzimos para isso no dia de hoje. Boa noite, professor. Um empate com sabor de empate. E ainda assim, a Fonte Nova inteira aplaudiu o jogo pelo jogo. Na sua opinião, foi o melhor jogo que o Bahia fez, apesar do resultado não ter sido favorável para a gente dentro da Arena Fonte Nova? Acho que não, acho que nós temos outros grandes jogos aqui. Acho que ele é um bom jogo porque é uma equipe muito física, uma equipe que não é à toa que até começar o jogo estava na liderança do campeonato, acabou de vir uma classificação de Copa Libertadores. Eu acho que o que nós conseguimos foi prevalecer no final do jogo na parte física, pela semana que nós não tivemos jogo, né? E eu vejo como um bom jogo que nós fizemos. Não sei avaliar, já são acho que 50 jogos no ano, já que nós jogamos, né? Não sei avaliar assim, exatamente se foi melhor. Acho que nós talvez tenhamos feito jogos com mais controle. Talvez, se você levar em consideração o adversário, tenha sido um grande jogo. Cine, boa noite. Jéssica, Campo Neutro. Eu gostaria de saber se você avalia que a gente não ter conseguido finalizar também tem muito a ver com o goleiro adversário estar inspirado hoje ou não? Isso não tem nada a ver. Eu acho que você quis dizer não conseguir fazer o gol, não finalizar. É isso que você quis dizer? Isso. Eu acho que nós finalizamos até bastante, mais do que a última média, né? Mas eu acho que, claro, poderíamos talvez ter de uma maneira um pouquinho melhor, mas a finalização do Arias foi correta, bater em direção ao gol, entrando. No último jogo ele não bate, tenta o cruzamento, né? Vocês devem lembrar dessa jogada.
O Tassiano, ele gira rápido, ele faz uma grande defesa. O Lúcio bate a bola entre as pernas do zagueiro, ele também faz uma grande defesa com o corpo, né? Então, assim, eu não vejo nem como uma falha de finalização, assim, muito mérito, sem dúvida nenhuma. Acho que talvez o grande personagem do jogo foi o John, o goleiro do Botafogo. Boa noite, Rogério, tudo bem? Já há algum tempo, mas especialmente hoje, a maneira de Cauli jogar no meio de campo tem sido um pouco diferente. Ele trabalhando um pouco menos quebrador de linha, um pouco mais facilitador de jogadas. A bola ter saído rápido do pé dele, chegando nas laterais, nos outros companheiros. Isso faz parte de novas instruções para ele, porque é muito diferente do que ele vinha fazendo no início da temporada, ou ele se adaptando a esses últimos jogos mesmo? Eu não vejo, boa noite, eu não vejo muita diferença no que nós treinamos com ele. Eu acho que hoje ele deixou de baixar, buscar muito jogo. Quem fez isso muito foi Everton, foi Jean Lucas às vezes. O Cauli ficou um pouco mais alto. E ele tem, por característica, ele gosta muito de tocar de primeira na bola. Às vezes até eu falo para ele trabalhar com 2 toques, dar um tempo a mais para não cometer erros, né? Mas eu acho que ele fez um bom primeiro tempo no dia de hoje. Acho que ele também foi cansando um pouco e nós precisávamos do gol, por isso pensamos em colocar 2 jogadores mais descansados e ofensivos, né? E aí, para o Tassiano, para o Ratão, vinha um pouco para dentro, ao contrário do que o Cauli faz, né? Que é flutuar e receber essa bola. O Lúcio, a obrigação dele era mais de atacar esse espaço. Mas eu acho que o Cauli fez um bom jogo hoje. Eu acho que fez um jogo interessante. Saiu porque nós precisávamos tentar o gol e tentar um pouco mais de peso na área, com a saída dele do Everaldo para o Ratão, que faz uma função parecida, e o Lúcio, que é um pouco mais agudo, pesa um pouco mais a área. Perdemos um homem de meio campo daí para construir, mas ao menos tivemos um pouco mais de peso na área quando eles cansaram um pouco mais, e aí mesmo com 3 jogadores no meio, né, mesmo até o final, com o Rezende, com o Everton e com o Jean Lucas, nós conseguimos girar bem o jogo, entrar pelas laterais, trocar bons passes pelo lado, bolas cruzadas. Enfim, uma pena só não sair com 3 pontos hoje. Rogério, boa noite. É um grande jogo, né? No contexto geral, das duas equipes quiseram ganhar o jogo. E para quem veio assistir, um grande jogo, pena que não saiu o triunfo. Concordo. Mas a gente viu um Bahia muito mais aguerrido, um Bahia que disputa mais as jogadas, um Bahia que dá aquele combate com mais efetividade, que ganha mais disputas no meio de campo e, com isso, facilitando a vida do sistema defensivo, do próprio meio, né? A partir do ataque, uma briga maior, um meio que briga mais e a defesa, ainda que cedeu espaço no segundo tempo, claro, pela qualidade dos adversários, mas um time que briga mais. Isso tem contribuído para o jogo do Bahia acabar fluindo até mais ofensivamente e sofrer menos defensivo. E já passou o jogo, né? Para a quarta, você poderia ter trazido o Ademir, não trouxe, uma opção talvez sua, Eu te explico. mas você tem, aos poucos, recuperado atletas. Sim. Já teve o Rezende, já tem o próprio Ademir, você tem um Ratão que está voltando a ter boas atuações, e o Lúcio que vem entrando mais consciente. Até que ponto tem sido benéfico esse tempo para treinar, essa possibilidade de dar consciência à sua equipe? Eu acho que a energia para essa disputa que você fala, e eu concordo, que é um time que disputa mais bolas hoje, vem dessas 2 semanas sem jogo no meio de semana. Porque quando você vem de jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem, é difícil você manter, né, a energia do time. O Ademir, o caso do Ademir. O Ademir nasceu, é o segundo ou terceiro filho? Acho que é o terceiro, né? Terceiro, né? E aí ele não treinou os últimos 2 dias. Eu acho que completamente ele quis acompanhar o nascimento da filha, e eu disse para ele que ele teria que fazer isso mesmo, que era o mais importante nesse momento, né? Que eu acho que ficar perto da esposa e de mais um filho que vem ao mundo. E aí ele não treinou, ele treinou só ontem, praticamente, comigo, né? E eu não consegui nem constatar como ele está. Ele ficou 35 dias parado. Não são 10, 15 dias, né? É bastante tempo que ele ficou parado. Então, como nós não conseguimos analisar bem como ele estava, a gente preferiu que ele treinasse ontem, fez um complemento pós-treino, de treinamento, hoje também ia fazer algumas coisas, para amanhã a gente poder analisar. Eu acredito que para quarta-feira ele esteja já disponível para o jogo e numa melhor condição física para entrar na partida. E realmente, contra o Grêmio também, já um jogo de uma semana, e foi bom o jogo, né? A gente conseguiu ter bastante energia. Hoje também, quando entra a sequência de jogos mais longas, aí pesa um pouquinho para a gente, né? Então, acho que hoje o que fez o time ser mais combativo, mais aguerrido, né? Foi essa semana que nós conseguimos trabalhar e descansar um pouquinho no começo da semana e trabalhar bem para o jogo. Além do que,
é um jogo que, por mais que você possa ter trocas de peças de um lado ou de outro, o estilo de jogo a gente já conhece bem. Os 3 jogos anteriores são bons para a gente ter base para construir o time, para evitar tantas transições, contra-ataques. Nós não sofremos tantas transições. O Botafogo, quando consegue atacar a última linha nas costas, é uma equipe que leva muito perigo. Acho que nós conseguimos nos postar bem. E lamento os últimos 15 minutos, que foram muito bons, muito superiores do Bahia, e que era para ter feito um gol e saído vencedor novamente. Sim, eu acho que, assim, lógico, eu sei a expectativa, o Lúcio chega, o valor, né, maior de contratação, mas ele é um garoto ainda, não deixa de ser como, ele tem um ano a mais que o Thiago, por exemplo, que está no banco, né, 21 anos, 20 anos. Então, assim, é um costume diferente, num clube diferente, talvez o primeiro clube grande da carreira dele, que ele joga para 40, 50 mil pessoas aqui, que todo jogo, né? Então a gente vai se comunicando, até fisicamente ele tem que crescer um pouco mais também na parte física, mas questão de ajustes, de tentar, com o tempo ele vai ganhando minutos, vai entrando em jogos, vai até desempenhando melhor a sua função do que ele entrou aquele primeiro jogo contra o Fluminense, né, ou até acho que foi do Inter, né, aquele que eu botei alguns minutos dele, mais perdido. Hoje ele vai se encontrando mais no espaço, mas isso requer um pouquinho de tempo. O Ratão entrou muito bem no jogo hoje, entrou com bons passes, tem muita força, né, o Ratão, conseguiu construir boas jogadas pelo lado de passes combinados. Nós treinamos bastante isso ontem. Anteontem, eu treinei muito com os que não vinham jogando, para dar um descanso, porque nós temos 2 dias fortes de treinamento, e ontem baixamos a carga, anteontem. E aí eu fiz um trabalho bem específico com os 10 jogadores, em tese, que ocupariam a vaga desses 10 jogadores que treinaram. E eu acho que vai surtindo efeito quando você consegue trabalhar um pouco mais aqueles que não vêm atuando. Boa noite, Rogério. Renata, representante da Abelha Dourada FM. A pergunta é o seguinte. Falando-se já que passou o jogo de hoje, da Copa do Brasil, na quarta-feira. Sim. Roda e mexe, a torcida sempre critica o seu trabalho. Vamos dizer assim, se tornando possível o Bahia ser campeão da Copa do Nordeste. Você está preparado para essa virada de chave em relação à torcida com você, com o seu comportamento, do seu trabalho? Bom, da Copa do Nordeste não dá mais. Desculpa, a Copa do Brasil, me desculpe. Da Copa, infelizmente, nós não conseguimos chegar ao título. Puxa vida, eu vou tentar sempre fazer o meu melhor, é o que eu posso dizer para você, né? No passado, um ano difícil, que nós conseguimos permanecer na primeira divisão, tentando crescer o trabalho. O que eu vi hoje foi o torcedor feliz, aplaudindo. Eu acho que a tua pergunta não é muito cabível para o momento, mas tranquilo. Tentarei sempre fazer o meu melhor trabalhando. Rogério, boa noite. Um primeiro tempo que eu senti um Bahia um pouco mais enervado do que o normal. Sim. Foram 13 faltas, 3 cartões amarelos. Parecia que entrou um pouco na pilha do jogo do Botafogo, exatamente. de enervar um pouco mais. Uhum. E teve um momento que eu percebi de você reclamando com o Marcos Felipe numa saída, numa reposição rápida. Você acha que o Bahia entrou muito nessa agonia, nessa situação, e foi um ponto do intervalo que você falou, preciso consertar isso para o Bahia fazer um segundo tempo mais falo, justo? se você quiser entrar nesse jogo de transição, nessa loucura que é, né, esse jogo do Botafogo, que é o estilo de jogo deles, você não consegue acompanhá-los. E essa bola que você está falando é uma bola lançada para o Arias, mas só tinha o Arias na frente contra 5 jogadores, né? Então eu disse, calma, você tem que dar uma respirada. Nós não temos as mesmas características do Botafogo. Então nós temos que trabalhar em cima daquilo que nós temos como característica, que é esse toque de bola, conseguir colocar o time todo no campo adversário. Não adianta você puxar um contra-ataque com um lateral sem ninguém à frente, nesse lance específico, né? Então, assim, mas é muito de escolha, de entendimento. Nós temos um padrão para começar jogos, para começar as jogadas. E, às vezes, você tem que fugir um pouco do padrão quando o adversário muda um pouco a marcação. Só tem um pouquinho mais de calma, né? Para a gente começar a construção de jogo melhor, para não... Você vai numa transição, volta, perde a bola. Os caras já estavam em cima, aí você, né, arrisca uma jogada. É que nem uma bola longa no Everaldo. Estava Jean Lucas e Tassiano do lado de cá, né? 2 contra 1, os 2 contra o Tietê. Daí tentou uma bola no Everaldo. O Everaldo ganha de cabeça, mas daí não tem ninguém, né? Então, é só uma questão de escolher um pouco melhor tanto a maneira de construir, como também as coberturas, como foi aquele lance nas costas do Juba, o único lance que o Luiz Henrique ataca as costas do Juba, que é a bola que cai dentro da área, ali também é um lance de cobertura. O goleiro, se a linha sobe, a cobertura da linha de 4, quem faz é o goleiro. E ele estava talvez com o cartão amarelo, ficou um pouco indeciso em fazer, né? Então são esse tipo. E defendendo, fez boas defesas, também ajudou muito a gente com grandes defesas. O que tem que talvez melhorar é esse instinto de
da onde escolher o primeiro passe, ou a hora de acelerar, a hora de você segurar. Talvez tenha esse tenha sido o lado um pouco que ficou um pouco a desejar, mas fez grandes defesas. Os dois goleiros fizeram boas defesas. Lógico que o John se destacou mais porque pegou mais vezes na bola e no momento final do jogo, né, onde a gente pressionou bastante. Mas o Marco também fez. Eu acho até que toca na mão dele aquele chute do Marlon. Vocês podem me dizer melhor, que eu não vi. Mas de longe parece que pega na pontinha do dedo, né? Faz uma grande defesa também naquela bola. Ceni, boa noite. O Bahia, na próxima quarta-feira, começa uma decisão da Copa do Brasil, né? Quartas de final, da qual o clube nunca avançou. Sim. Né? Já bateu na trave algumas vezes e é um grande sonho da torcida mesmo conquistar o título, ou pelo menos avançar dessa fase na Copa do Brasil. O adversário é o Flamengo, um time que vocês já enfrentaram esse ano lá no Maracanã. Um bom jogo do Bahia na ocasião, foi 2-1 para o Flamengo, mas você sempre exalta o quanto o Bahia conseguiu controlar aquele jogo contra o Flamengo. Hoje, diante do momento físico que o Bahia vive, né, com essas semanas de preparação, e também um momento na temporada mesmo, uma sequência aí de jogos sem perder, você vê o seu time mais preparado para enfrentar o Flamengo do que naquela ocasião? Eu não lembro exatamente como foi a sequência antes de chegar ao jogo do Flamengo em matéria de espaçamento de tempo, né? Eu vejo que eu acho que nós estamos prontos para ter um grande jogo. Eu acho que o Botafogo serve muito como referência, né, para a gente esse jogo. O Flamengo quando desfalcado é um grande time. Com todo mundo é um time melhor ainda. E quando está desfalcado vai lá e contrata mais 3 e assim vai. Então, assim, eu acho que eu entendo vocês e vejo, às vezes, muitos, não, porque o Bahia, favoritismo, essas coisas. Não temos que ser realista, né? Que o favoritismo, nesse caso, ele não pode existir para o nosso lado, né? Contra o Flamengo, não. Agora, nós podemos fazer um grande jogo, é possível a gente fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida e tentar um bom resultado nesse primeiro jogo, né? Agora, nós temos que ser realistas. Não é fácil você... Né? Tem times que crescem muito em jogos eliminatórios também, né? Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo como fez hoje. Eu acho que com um jogo como fez hoje, se a gente fizer, nós vamos jogar, tentar disputar igual para igual contra o Flamengo. Boa noite, Rogério. Como você pode analisar o sistema defensivo do Sport Clube Bahia? Em determinados momentos, o torcedor criticou bastante e hoje, pelo menos no início da rodada, era a sétima melhor defesa da competição. E essa sequência de não estar tomando gols. Mesmo com 2 bolas na trave hoje e algumas boas defesas do Marcos Felipe. Mas como você analisa esse momento do sistema defensivo do Bahia? Eu acho que é importante. Não sofrer gols é algo importante. Te aproxima muito mais de vencer jogos, né? Te dá essa chance de você estar sempre a um gol da vitória. Eu acho que não é só a linha defensiva, mas, por exemplo, você pega o Luiz Henrique, todo mundo fala Luiz Henrique contra Juba. Na verdade, não é o Luiz Henrique contra o Juba, é o Luiz Henrique contra Jean, Juba e Tassiano. É o sistema que beneficia, porque não é fácil nem para o Juba, nem para qualquer lateral. Você vê aí, ó, os jogos, pode pegar todos os jogos. Tudo que foi mano a mano, Luiz Henrique contra o lateral, contra qualquer lateral, ele vai levar vantagem pela qualidade que ele tem. Então, eu acho que o sistema ajuda muito a defender essas bolas contra pontas que tem um bom jogo de 1 para 1, especialmente no lado que o Tassiano joga, que é um lado que ele ajuda muito a equilibrar essa fase defensiva. E 4 jogos sem sofrer gols, eu acho que é importante, porque te coloca sempre muito próximo de vencer o jogo. Tanto que, apesar de bola na trave, boas defesas, mas o goleiro deles também fez grandes defesas durante o jogo. E na fase mais essencial do jogo, que era o final no 0-0, nós tivemos as melhores oportunidades, graças também a manter esse 0 no placar até o fim da partida. Boa noite, gente. Obrigado.